Fui professor durante 42 anos, agora jubilei-me, ainda não me aposentei, continuo a trabalhar, só ganhei este título de professor jubilado. E durante estes 42 anos procurei honrar a minha profissão como? Sendo exigente comigo próprio e sendo exigente com os alunos. Considero-me um professor exigente e acho que esse é o meu dever como professor universitário. Como qualquer pessoa, creio eu, e sobretudo como um professor qualquer, tenho a minha cabeça, penso com ela e penso de acordo com as minhas ideias. E, portanto, não posso fazer os meus cursos que não seja a partir desta matriz, que é a minha. E não tenho que me esconder de nada, nem tenho que esconder quais são as minhas matrizes ideológicas. A minha formação é no quadro do marxismo, considero-me um autor marxista, e é neste quadro que eu raciocino. As minhas análises hão de, se eu conseguir desempenhar esta função, hão de pautar-se por essas regras analíticas do marxismo e, portanto, é a única maneira que eu tenho de falar com os meus alunos, é falar com a minha própria cabeça, dizer-lhes aquilo que investigo, o que é que me preocupa, porque é que seleciono estes temas e não os outros, digamos. Em tudo isto há uma visão, há uma carga ideológica, quer se queira, quer não, mesmo aqueles que dizem que não são ideólogos e que não estão acima de todas as doutrinas, esses são, a meu ver, os que mais estão a fazer ideologia, mas vendendo gato por lebre. Eu não quero vender gato por lebre nenhuma, este sou eu, aqui estou para falar convosco, dentro deste princípio que para mim é um princípio sagrado. A liberdade do professor ensinar tem uma outra face, que é a liberdade de aprender do aluno. Uma sem a outra não existem. E, portanto, se não houver liberdade do aluno, também não há liberdade do professor, porque não há liberdade, pura e simplesmente, numa sociedade como essas. Sempre disse aos assistentes que trabalharam comigo que eles eram perfeitamente livres de dizer aos alunos que não concordavam comigo e defender os seus próprios pontos de vista nas aulas práticas, com algumas condições, naturalmente. Dizer expressamente isso aos alunos. O professor pensa isto, o que eu vou dizer é a minha maneira de ver que não coincide com a dele. E depois explicar porque é que divergem de mim. Ao mesmo tempo, nas aulas práticas, para acompanhamento das aulas teóricas, eles tinham que explicar aos alunos as dúvidas que eles levantavam a partir das minhas próprias lições, porque era a partir daí que eles iriam ser julgados no fim do ano. Dito isto, cada um podia gozar inteiramente da sua liberdade, desde que tudo fosse feito com honestidade intelectual. E pronto, sempre assim foi. Não foi por acaso, mas até a maior parte dos meus colaboradores que depois fizeram carreira nem são marxistas. Como marxista eu sou um homem de esquerda, politicamente, como cidadão, eles também não são, nem por isso deixámos sempre de nos dar bem, de ser amigos, de ser leais na nossa colaboração. É, portanto, com esta atitude que eu aqui venho. Poderão questionar-se agora, o que é que vem fazer um sujeito que foi professor de Economia Política num mestrado em Direito? Eu creio que, e este é mérito do professor Fábio, não ter-me escolhido a mim, mas ter escolhido alguém que seja capaz desta linguagem. Eu sou formado em Direito, eu sou jurista. A minha primeira pós-graduação foi feita na área do Direito Comercial. Mas depois fiz toda a minha carreira de investigação e carreira académica como professor de Economia Política, uma vez que na minha faculdade isto é assim desde 1836. Investigamos e ensinamos ciências económicas. E porque pensamos que não pode ser bom jurista quem apenas sabe direito. Tem que saber outras coisas, porque o direito não cai do céu, o direito é influenciado por fatores vários e é preciso, portanto, perceber porque é que o direito surge, porque é que muda, o que é que esta solução significa, o que é que significa aquela outra, e para isso tem que se entender, digamos, o que é que se passa na economia e tem que se entender, sobretudo, qual é o papel do Estado na economia. Porque o Estado sempre teve um papel, desde o início, que o Estado, verdadeiramente, é que fez o capitalismo. E o direito fez o capitalismo, porque sem o direito não existia o mercado. Bom, então, ao contrário do que por vezes disse que o mercado é uma instituição natural, é um mecanismo natural, não é mecanismo natural nenhum, é um produto histórico, surgiu em determinado tempo histórico e concordo com o que um autor inglês escreveu, o mercado, como o Estado, são instituições políticas. Quer dizer, surgiram da sociedade como soluções para certos problemas. No caso do mercado,
para solucionar certos conflitos de interesse, para regular certo tráfico de interesses, em prejuízo de uns e em favor de outros. Foi assim e continua a ser assim. Ora bom, então, eu creio que é fundamental, e cada vez mais nos dias de hoje, que nas faculdades de Direito se ensine alguma coisa de economia aos alunos. Não para fazer deles economistas, mas para fazer deles bons juristas. Portanto, qual é o meu discurso? É o discurso de alguém que tem a cabeça de jurista, porque as faculdades têm uma coisa muito terrível, é que nos fazem a cabeça. Nós pensamos que não, mas estes 5 anos de curso fazem a nossa cabeça. E a minha cabeça foi feita como cabeça de jurista. Então eu não sou economista, eu não penso como os economistas. Desde logo porque não uso a ferramenta matemática. A minha cabeça é de jurista e é com essa cabeça de jurista que eu analiso os fenómenos económicos. E o discurso é completamente diferente. E não espanta que, sendo eu jurista e assumindo-me como tal, na minha análise económica surjam os problemas jurídicos, as consequências jurídicas da evolução económica e, sobretudo, digamos, o papel do Estado no meio disto tudo. O papel do Estado como instância jurídica e como instância que produz o direito. O direito posto, como diz o meu colega e meu amigo Eros Grau. O direito posto. O direito posto pelo Estado, o direito legislado pelo Estado. Ora bom, então é esta a razão que, a meu ver, justifica que eu esteja aqui sem ter a noção, de ter a consciência da minha parte de que estou a meter-me onde não sou chamado e de que não venho aqui fazer nada. Muito sinceramente, acho que é importante que pessoas como eu, não digo que eu seja a pessoa indicada, se calhar há com certeza muita gente melhor que eu, façam preleções em cursos como este que vocês frequentam. Bom, o programa que eu mandei até era mais extenso, mas depois comecei a ver, digo assim, bom, tenho que deitar alguma coisa fora, porque naquele tempo eu não vou ter espaço para poder apresentar tudo. Então, uma parte inicial, a teoria dos sistemas económicos, etc., etc., vamos deixar. E como aquilo que depois vamos analisar tem que ver com as sociedades capitalistas de hoje, então vamos ver como é que surgiu o capitalismo. Esta é a primeira parte. Como é que apareceu o capitalismo? E o capitalismo, em termos da história da humanidade, apareceu, enfim, já depois de eu estar aqui na sala. Apareceu há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo. É algo recente. Eu diria que para que o capitalismo tivesse surgido, foi preciso verificar-se o que normalmente na literatura se chama a acumulação primitiva do capital. O que é isto da acumulação primitiva do capital? Que o Adam Smith designou por previous accumulation. É um processo mais ou menos longo, conforme os países, que permitiu que se reunissem as duas condições sem as quais não podia haver relações de produção capitalistas. Quais são essas duas condições? Em primeiro lugar, a acumulação de grandes somas de dinheiro nas mãos de uma nova classe social. Em segundo lugar, o aparecimento de condições que permitiram o recurso ao trabalho assalariado. Porque é esta a característica fundamental das relações de produção capitalista. São relações de produção em que quem tem a propriedade dos meios de produção, quem tem capital acumulado, compra outras mercadorias, incluindo a força de trabalho, para produzir mercadorias que são destinadas a vender no mercado para obter um dinheiro de quantidade maior àquele dinheiro de que se partiu. É a forma que o Marx desenhou e que hoje é utilizada mesmo por autores que não têm a ver com o marxismo. DMD'. Quem tem dinheiro, dinheiro capital, compra mercadorias, incluindo a força de trabalho, para obter mais dinheiro. D' tem que ser, nesta lógica, superior a D. Sem lucro, o capitalismo não funciona. Então, estas são as duas condições sem as quais não poderia haver capitalismo. Como é que se conseguiu isto? Como é que realmente se chegou a este ponto? A primeira parte, sobretudo a acumulação de capitais nas mãos de uma determinada classe social, foi explicada pelo Adam Smith a partir, digamos, das ideias da reforma. A reforma foi um movimento de índole religiosa, mas teve profundas implicações como movimento também filosófico e sociológico, se quiserem, digamos, no advento do capitalismo e
na criação de uma nova mentalidade capitalista. É sabido que o Max Weber disse que foi o protestantismo que originou o capitalismo. Bom, não vamos meter-nos por aí, na tal teoria dos sistemas económicos que eu tive que deixar de fora, sempre passaríamos por aí. Há uma famosa polémica entre ele e o Werner Sombart, porque o Sombart dizia, não, foram o espírito do judaísmo é que está na base do capitalismo. Discutiram com muita erudição e muita categoria, porque eram pessoas de grande gabarito, não chegaram a conclusão nenhuma, porque se calhar as coisas não são assim tão simples. Nem foi o protestantismo, nem foi o judaísmo que estão na base do capitalismo. São questões muito mais complexas, são processos sociais muito mais complexos. E é isso, portanto, que nós tentaremos acompanhar. O Adam Smith, de todo modo, procura explicar porque é que, a certa altura, um grupo de pessoas ficou com muito dinheiro acumulado. A resposta que ele encontrou foi a resposta da reforma, da teologia da reforma. Porque de todos os seres criados por Deus, uns são trabalhadores, são industriosos, na linguagem inglesa do século XVIII, são industriosos, são parcimoniosos, quer dizer, não são gastadores, não são perdulários, e são inteligentes. São capazes de dar bom uso do dinheiro que conseguem começar a acumular. Os outros são preguiçosos, são perdulários e não são inteligentes. Compreende-se que os primeiros fiquem ricos e os segundos fiquem pobres. Como veem, começou aqui de alguma forma a filosofia determinista para explicar muitos fenómenos sociais, inclusive o subdesenvolvimento. Porquê que uns povos são subdesenvolvidos e outros não? Porque os povos subdesenvolvidos são preguiçosos, são perdulários e não são inteligentes. O racismo, o colonialismo, o subdesenvolvimento têm este tipo de explicações. Tudo começou aqui. Tudo começou aqui, com a teologia da reforma. O que é que comentou Marx? Esta interpretação da história desempenha na teoria económica, histórica, o mesmo papel da teoria do pecado original na teologia. E, portanto, tal como na teoria do pecado original, há uns filhos de Deus que são fadados para realmente seguirem este percurso e outros que são fadados para seguir o outro. É esta lógica determinista que, naturalmente, Marx e os marxistas não podem aceitar. Como é que é possível? Como é que é possível? Parece que há um destino, há um fado, que cada um nasce já para aquele fado. E é esta filosofia que, de alguma forma, a ideologia dominante manteve e meteu na cabeça dos dominados durante séculos. Até hoje. Até hoje. Claro, depois condimentado com algumas adereços cor-de-rosa, não é? Porque é mais fácil passar um camelo por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então os pobres estão satisfeitíssimos. Só têm que estar agradecidos a Deus porque os pobres vão diretamente para o céu. Por isso é que eu sou pobre. Os ricos, esses são ricos cá, mas depois não têm o céu. A vida eterna perderam-na. Quer dizer, é todo um fator ideológico que vem conforme a sociedade, conforme o modo de pensar, conforme o modo de agir das pessoas. Não apenas individualmente, mas, digamos, como comunidades, como estruturas sociais, como classes sociais, se quiserem. E esse foi o papel da Igreja Católica durante toda a Idade Média. Era não só a maior proprietária de terras, digamos, o maior senhor feudal, cuja hierarquia foi organizada à semelhança da estrutura feudal, mas era também a produtora e a difusora da ideologia dominante. Bom, então, esta foi a primeira explicação da acumulação primitiva dos capitais. No século XVIII, de resto, foi muito corrente a teoria da preguiça natural das classes trabalhadoras. As classes trabalhadoras eram assim, por natureza, eram preguiçosos. Eram preguiçosos. E depois gastavam o que ganhavam no álcool. Embebedavam-se. Ainda agora, um holandês, que é presidente do Eurogrupo, há uns 2 ou 3 meses, acusou os países do Sul, os pretos do Sul, no fundo, é assim que os arianos do Norte olham para Portugal, para a Grécia, para a Espanha, para a Itália e para a França, embora quanto a estes últimos já não o confessem tanto, mas Portugal, a Grécia e a Espanha são os bárbaros do Sul, e dizem assim, nós não temos culpa, nem podemos andar toda a vida a pagar para povos que gastam todo o dinheiro em álcool e mulheres.
Quer dizer, além de preguiçosos, porque eles inventam que nós trabalhamos, os trabalhadores do Sul trabalham menos que os do Norte, o que é absolutamente falso e comprovadissimamente falso. Os trabalhadores portugueses trabalham muito mais horas que os alemães. Não é uma honra, mas é verdade. Ainda o que ganham é menos. Bom, e eles dizem que porque são preguiçosos. Porque são preguiçosos. E são perdulários, gastam tudo em álcool e mulheres. Em português vernáculo há uma expressão que me dispenso de utilizar aqui, que é mais expressiva ainda, mas bom, vamos manter o decoro, porque eu só cheguei agora, ainda não estou, portanto, à vontade para dizer. Ora bom, então, esta é a primeira explicação. Como é que então nós podemos explicar? Há vários fatores históricos que nós vamos ter que percorrer rapidamente, porque também este não é um curso de História. E então, o que é que nós podíamos apontar? Em primeiro lugar, estão as cruzadas. As cruzadas que aconteceram por volta do século XII e que foram, digamos, também um fenómeno de origem religiosa, mas que tiveram outras motivações. A própria Igreja recorreu a empréstimos que ela condenava como pecado mortal, empréstimos a juros, que era considerado um pecado mortal, sob pena de excomunhão, a quem o praticasse do lado passivo ou do lado ativo, para, digamos, embarcar nessas aventuras. E depois foi o saque dos territórios que os cruzados ocuparam. E esse saque e a abertura de rotas comerciais com o Próximo Oriente e, a partir daí, com o Extremo Oriente, que constituiu, digamos, o primeiro afluxo de capitais à Europa e a acumulação de capitais na Europa. De alguma forma, fazendo a riqueza das cidades italianas que se manteve até ao século XV. Portanto, as cruzadas em primeiro lugar. Depois, a prática comum em toda a Idade Média digamos, das práticas usurárias e da especulação. Porquê? Porque havia os pequenos camponeses que precisavam de dinheiro adiantado para as sementes, para alguma alfaia, para comprar um animal que os ajudasse na agricultura, pediam dinheiro a crédito e a crédito com juros agiotas. Andavam toda a vida a pagar esses juros. Naturalmente, eram os grandes senhores que sugavam todo o excedente daquilo que os camponeses livres, chamemos-lhe assim, produziam. Esta Idade Média chegou até há muito pouco tempo. Eu tive pais de colegas meus da escola que, quando casaram, foram viver para uma quinta e tinham que comprar uma junta de boi, senão como é que lavravam a quinta, como é que viviam? Não podiam. E sei que andaram quase até ao fim da vida a pagar o empréstimo que tiveram que contrair na altura para comprar a junta de bois. Bom, por outro lado, como era um período, por razões naturais e por razões de guerras frequentes, em que havia crise de penúria e de pobreza e de escassez de bens muito frequentes, isso dava origem a fenómenos cíclicos de especulação com os alimentos, que naturalmente eram outro fator de enriquecimento de muita gente. Mas talvez os fatores principais estejam ligados a outro evento, que são as viagens atlânticas de portugueses e espanhóis, que conhecem muito bem e que estão associadas a um primeiro ciclo de inventos, digamos, a uma primeira fase da Revolução Científica e Tecnológica, cujo domínio deu aos portugueses e aos espanhóis o domínio do mundo, que dividiram entre os dois Estados, através do famoso Tratado de Tordesilhas. Como sabem, consta que o rei português conseguiu vigarizar o rei de Espanha e por isso nós ficámos com este Brasil nosso, porque vigarizaram lá uns paralelos e não sei o quê. Bom, mas isso é outra história. E então, digamos, foram esses inventos que se traduziram, digamos, em repercussões ao nível das técnicas de produção. O primeiro alto-forno foi criado no século XV e foi, digamos, o progresso na metalurgia que esteve ligado ao desenvolvimento, digamos, das artes da guerra e à produção da artilharia, que deu a superioridade militar aos portugueses. Os portugueses eram 1,5 milhão de gente pobre lá naqueles confins da Europa quando conquistaram o mundo. Porquê? Porque tinham superioridade militar, tinham as armas e tinham a artilharia dos navios e, portanto, foi graças a esta tecnologia, como, digamos, a tecnologia ligada ao domínio da cartografia, da astronomia, do estudo dos ventos e das marés e às técnicas da construção naval, que permitiram, digamos, este avanço
dos portugueses e dos espanhóis no domínio do mundo, porque dominavam a ciência do seu tempo, mais do que os outros povos. E, portanto, aqui está uma marca recorrente em toda a evolução da humanidade. Digamos, a evolução da ciência e da tecnologia são o caminho da libertação do homem, são o caminho, digamos, da abertura de novos horizontes. E pela primeira vez, digamos, o mundo mundializou-se. O mundo mundializou-se. O Fernando Magalhães deu a volta ao mundo e mostrou que a Terra era realmente redonda. Esta foi a primeira onda de globalização, se quiserem, que teve como consequência a colonização e a exploração dos povos colonizados e culminando com o tráfico de escravos. É claro que com estes inventos vieram depois os processos na transformação dos metais, na tecnologia do cobre, na estiragem dos metais. Depois veio o fabrico do papel e a invenção da imprensa, que naturalmente permitiu o reforço do domínio ideológico neste novo mundo assim criado por esta chamada revolução comercial. O comércio mundial estabeleceu-se então em rotas até essa altura desconhecida e começou a criação das primeiras grandes sociedades anónimas, as companhias majestáticas, porque normalmente eram os reis que eram os grandes acionistas dessas companhias coloniais que se encarregavam do comércio mundial. Quer os reis de Portugal e da Espanha, quer os reis da Holanda, depois os reis da Inglaterra, digamos, eram os grandes senhores dessas companhias, que de resto só podiam ser criadas por carta régia. Por alguma razão, digamos, se entendia que quem criava as pessoas era Deus. Ora, as sociedades comerciais surgiram como pessoas jurídicas. Não eram pessoas físicas, mas eram pessoas jurídicas. Eram sujeitos de direito. Então, abaixo de Deus na terra, só o rei. Então, os reis começaram por ter o monopólio da criação destas sociedades comerciais através de carta régia. Mais tarde, isto evoluiu para serem os governos a autorizar caso a caso a Constituição, até que uma lei de 1867, em plena França revolucionária, veio permitir a construção de sociedades por ações, desde que um certo número de sócios reunissem um certo número de capital e preenchessem certos requisitos. Então foi a liberdade de organização da sociedade por ações que modificou realmente o mundo. Vejam como o Estado e o direito produzem fenómenos que mudam o mundo e que têm que ver com a economia, digamos. Não há fronteira fácil de estabelecer entre a economia e o direito. As exigências económicas suscitaram as transformações do direito e as transformações que intervêm no lado jurídico vão depois afetar, acelerando ou, digamos, retardando a evolução, digamos, da vida económica. Sempre esta marca ao longo de toda a história da evolução do capitalismo. É claro que estas viagens de portugueses e espanhóis trouxeram a exploração colonial, um novo fator de acumulação de capitais na Europa. Todos conhecemos histórias que o Eduardo Galeano, que devia ser leitura obrigatória por todos os latino-americanos, pelo menos, já não digo por todos os cidadãos do mundo, porque é realmente um livro espantoso, como mostra o que foi, digamos, o saque que permitiu a acumulação de fortunas fabulosas por toda a Europa. Os portugueses e os espanhóis foram os mais golosos, mas depois chegaram lá e devem ter comido tudo, porque perderam em benefício de outros povos. Quer dizer, o que a história mostra é que esta acumulação de muito dinheiro não basta para que os povos enriqueçam ou se desenvolvam. É preciso que haja uma estrutura social já em cada um destes povos que permita utilizar esse dinheiro para fins produtivos. E Portugal e a Espanha não conseguiram fazê-lo. Quem é que aproveitou? Os ingleses, os holandeses, os franceses, é que acabaram por ser os destinos últimos deste fruto do saque dos povos da América Latina. Que é claro que, para além disto, tiveram outras consequências, mas nós não vamos estudar isso porque não estamos no curso de História. Enfim, o que foi a dizimação das populações autóctones de todas as Américas, a começar, por exemplo, mais acabado, da eliminação pura e simples dos índios, digamos, de Cuba, e depois praticamente a eliminação dos índios no México, as grandes civilizações, digamos, da América Latina que desapareceram no México e no Peru sobretudo. Bom, então, aqui está o que foi
um grande acontecimento em termos da acumulação de capitais que chegaram à Europa. E é claro que o tráfico de escravos tem aqui um papel importante. Não só pelas transformações que operou nas sociedades africanas, que se viram humilhadas, destruídas na sua identidade, submetidas a tratamento indigno, porque muitas das civilizações mais avançadas estavam nas Américas e estavam em África. Eram civilizacionalmente esses povos mais avançados que os europeus, em muitos casos, em termos da filosofia, da literatura, da construção civil. Bom, simplesmente os europeus tinham algum conhecimento científico específico que lhes permitiu, digamos, a supremacia militar. A supremacia militar. De alguma forma, podemos fazer a comparação agora. Os americanos são mais cultos do que nós? Não. Como povo são muito mais incultos do que nós. Qual é a vantagem deles? Tem a supremacia militar. Não tem outra. Tem a supremacia militar. Nem sequer economicamente, já hoje, estão na vanguarda. Mas têm a supremacia militar. Portanto, de alguma forma, a história do mundo também se fez destas contradições e desta dialética. Talvez pelo ar-condicionado, a captação do som não está 100%. Eu desconfio que uma parte dos alunos não esteja ouvindo alguns trechos da exposição. Só acho que é muito incômodo utilizar o microfone, é ruim. Toda a gente está a ouvir o que eu digo ou não? Toda a gente está a ouvir? Não, se calhar sem o ar-condicionado morríamos todos aqui. Eu já estou um bocado a destilar. Pronto. Bom, eu vou utilizar esta coisa de que não gosto nada, mas pode ser que funcione e espero que me ouçam agora melhor. Bom, então, de alguma forma, porque o tempo é muito escasso, eu tenho que encerrar este primeiro processo que explica a primeira condição indispensável para que haja relações de produção capitalista. Como é que se acumulou muito dinheiro nas mãos de determinado grupo social? Por estes caminhos da história. Pronto, agora, cada um destes caminhos poderia justificar, digamos, um aprofundamento, mas enfim, a ideia é esta. Agora vamos à outra condição. Como é que surgiu, agora, em certa altura da história, um grupo social, um grupo de pessoas, uma nova classe social, que não tinha meios próprios para prosseguir a sua sobrevivência. Quer dizer, o que vamos tentar explicar é como é que os produtores foram separados dos meios de produção. Porque, de alguma forma, é este fenómeno que explica que se tenha constituído uma classe de pessoas que, como escreveu o Adam Smith, tinha apenas de seu a sua força e habilidade de mãos. Não tinha mais nada. E como é que viviam então essas pessoas? Se não tinham acesso à terra, não tinham acesso, digamos, a nenhum meio que lhes permitisse produzir bens, desde logo os produtos alimentares, para se manterem eles próprios e assegurarem a sua reprodução, através da criação e manutenção de uma família. Como é que se produziu este processo de separação? Foi um processo violento. Muitos autores estudam isso. Um daqueles que dedicou muita atenção a este processo foi exatamente o Karl Marx. E ele diz que foi um processo de uma extrema violência que foi começado, enfim, em vários países, em Portugal, em Castela, na Holanda, até que a Inglaterra os juntou todos os instrumentos que os outros foram ensaiando para os juntar todos e proceder, digamos, a esse processo com forma mais violenta e também com mais êxito. É claro que havia na Idade Média os trabalhadores dos campos e havia os trabalhadores das indústrias artesanais, da indústria que se desenvolvia nas cidades corporativas. Estou a falar da Idade Média Europeia.
Claro, a minha visão das coisas é uma visão eurocentrada, mas o que é que eu hei de fazer? Não é? Eu quase que podia ser brasileiro, ainda tentei, mas não consegui. Então fiquei europeu, porque o meu pai ainda emigrou para aqui em 1953, eu era menino, mas não se deu bem e regressou. Então eu podia ser hoje, sei lá, porteiro da Faculdade de Guanambi, acabei por ficar português e não sou brasileiro. Então a minha visão do mundo é a visão do europeu. Não posso mudar as coisas. Bom, então, dizia eu, havia então as indústrias artesanais nas cidades corporativas medievais. Como é que os camponeses e como é que estes artesanos foram separados dos meios de produção? Fundamentalmente, no caso da agricultura, o fenómeno é mais complexo. Os livros que eu indiquei na bibliografia, onde é indicada outra bibliografia que vocês podem ler se tiverem interesse e se tiverem tempo. No caso da agricultura, foram sobretudo a prática do que os ingleses chamam enclosures, a prática da cercadura das terras, que se verificou na Inglaterra, mas também em Portugal, também na Espanha, na geral dos países europeus, mas na Inglaterra o fenómeno foi muito agudo. Em que é que se traduz esta prática? Traduz-se no seguinte: na estrutura de distribuição da terra durante a Idade Média, disse que a propriedade feudal era uma propriedade imperfeita, ao contrário da propriedade burguesa, que é uma propriedade perfeita, absoluta e excludente. Quem é proprietário, quem não é, não é. No caso na propriedade medieval não era assim, porque a propriedade feudal, os senhores eram proprietários da raiz, mas o servo, que não podia abandonar a terra do senhor, tinha o direito a permanecer na terra do senhor, que também não podia expulsar o servo das terras. E tinha a obrigação de entregar aos servos uma parte das suas terras para que, em certa parte da semana, em certos dias da semana, eles cultivassem essas terras e obtivessem o sustento para si e para a sua família. E tinham ainda, os servos, o direito de aceder às terras comunais, porque havia uma parte das terras que eram dos povos que habitavam naquela região. E toda a gente que ali vivia, servos ou não, podia ir lá colher madeira para se aquecer, para fazer os artefactos usados na agricultura, para fazer os tamancos que se usavam para andar calçados, para fazer as casas, bom, para fazer apacentar o seu gado. Ora bom, havia, portanto, estas terras comunais. O que aconteceu a partir de certa altura é que, com o desenvolvimento da indústria da lã na Flandres, em toda a Inglaterra e com maior dureza ainda na Irlanda, que foi sempre uma colónia de Inglaterra, os campos passaram a ser mais rentáveis se fossem destinados a apacentar ovelhas para extrair a lã que a indústria da Flandres absorvia a bom preço. Então, como escreveu o Tomás Moros, estamos num mundo em que os carneiros matam os homens. Os homens eram expulsos, os camponeses eram expulsos para que os carneiros tivessem zonas de pasto para poderem apacentar-se. E isto levou a cercar as terras comunais. As terras do senhor eram dele. As terras comunais eram de todos, mas o senhor cercaram-nas e impediram os servos de elas aceder. Que sem isto os servos mal podiam subsistir e começaram a abandonar eles próprios as terras. Porque os senhores começaram a destruir as casas onde eles habitavam. Começaram, digamos, a tornar-lhes a vida impossível. Isto levou ao abandono das terras. E, claro, levou à criação de grandes massas de vagabundos, de gente, nós hoje diríamos, eram desempregados, não tinham nada que fazer, não tinham como obter a sua sobrevivência. E, naturalmente, que transformaram-se em gente violenta, porque ninguém aceita morrer sem lutar pela vida. Então, essa grande massa de vagabundos transformaram-se em mendigos e os mendigos transformaram-se em gente violenta. Gente que roubava os celeiros, que assaltava as residências, que lutava pela vida, que lutava para não morrer. Daí que estes mendigos, a mendicidade fosse considerada um crime passível da escravidão e passível da pena de morte. E foram executados milhares e milhares e milhares de mendigos. Não propriamente porque eram mendigos, mas porque eram perigosos. Então, digamos, esta primeira leva de gente que foi separada dos campos, de tal forma que
Com esta separação, aconteceu também o rompimento do vínculo de servidão. Se eram expulsos das terras, deixavam de ter a relação de servidão pessoal para com o seu senhor. O senhor expulsava-os. Bom, então eles também não tinham nenhuma relação, porque aquela relação feudal tinha sido quebrada. Assim vem o fim da servidão. Os escravos já tinham desaparecido, agora desapareceram os servos, progressivamente. E com o desaparecimento dos servos, estas pessoas ficaram pessoas livres. E alguns conseguiram ser camponeses livres, sobretudo na Inglaterra. Digamos, no século XVII, XVIII, finais do século XVII, XVIII, na Inglaterra, já não havia praticamente servos. Os camponeses pobres que ainda haviam nas terras eram camponeses livres. Bom, e foram estes que foram os últimos expulsos por força da prática das enclosas, que inicialmente o Henrique VII e o Henrique VIII ainda contrariaram, mas depois uma lei do Parlamento legalizou a prática das enclosas e então foi, digamos, o Estado, a lei, mais uma vez, a tomar conta deste processo de separação dos produtores camponeses das terras onde podiam prover a sua subsistência. Esta gente ficou sem era nem beira, ficou entregue a si própria, à procura de meio de ganhar a vida. Mas agora eram pessoas livres. E então estavam em condições de vender a única coisa que tinham. E o que tinham era a sua força de trabalho. Esta novidade, essencial para haver relações de produção capitalista, foi, de alguma forma, proclamada perante o mundo pela Revolução Francesa, que foi, ao contrário da Revolução Inglesa, que foi uma revolução dos ingleses, foi uma revolução universal, apoiada em princípios filosóficos com aspiração à universalidade. Todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Mesmo os trabalhadores são agora pessoas livres. O que significa que, sendo pessoas livres, podem contratar, comprar e vender. Como não têm outra coisa para vender, e só podem comprar se tiverem dinheiro, então o que é que vendem? A sua força de trabalho. Foram chamados na literatura do tempo de mercenários. Mercenários, porque se vendiam a si próprios. Com um tom depreciativo próximo do que tem hoje a palavra mercenário. Eram pessoas que se vendiam. Não eram bem vistas essas pessoas socialmente, eram degradadas socialmente. Mas foi a situação que lhes foi criada exatamente por este processo de expulsão da terra. E é claro que a história poderia ser completada com o quadro de violência, de barbaridade, que, digamos, é uma coisa particularmente dura em termos da história da humanidade e da história europeia. Então, quanto aos trabalhadores servos, aqui está como é que nós poderemos, portanto, explicar esta separação deles da propriedade, digamos, da exploração da terra. É claro que, no caso da Inglaterra, houve um outro fator importante. É que, com a reforma e, sobretudo, com a separação da Igreja de Roma, provocada pelo Henrique VIII, a nova classe que emergia como classe rica, ligada ao comércio, aproveitou-se do confisco das terras da Igreja, que era a proprietária de mais de um terço das terras da Inglaterra. E, portanto, este confisco, sem qualquer indemnização. Portanto, quando hoje alguém vem defender que esta empresa devia ser expropriada ou aquelas terras deviam ser expropriadas sem indemnização, parece que está a descobrir a pólvora. Não descobriu. A burguesia fez assim durante as revoluções burguesas. A maior parte dos bens de que a burguesia se apropriou no quadro da Revolução Francesa e depois das revoluções burguesas por toda a Europa, a começar na Inglaterra, foram apropriações por confisco. Não pagaram nada a ninguém, nomeadamente no caso dos bens da Igreja. Quando em Portugal, depois de 1974, 75, se fez a reforma agrária e os trabalhadores tomaram conta das terras na parte sul do país, o Alentejo era praticamente, na altura da nossa Revolução Liberal, a nossa Revolução Burguesa, de volta de 1822, era praticamente propriedade de grandes conventos. O que é que fez a burguesia? Apropriou-se, sem qualquer indemnização, daquelas terras. E pôs na Constituição de 1834
que a apropriação dos bens da Igreja era uma conquista irreversível das populações. Portanto, pôs lá isso na Constituição. Tal como na Constituição de 1976, nós escrevemos que as nacionalizações operadas depois do 25 de Abril são conquistas irreversíveis das classes trabalhadoras. É claro que eles gozaram com isto, conquistas irreversíveis. Onde é que já se viu? Já se viu. Já se viu. Nas revoluções burguesas viu-se isto muito claramente. Por isso eu dizia muitas vezes, se querem devolver as terras do Alentejo aos legítimos proprietários, então deem-nas à Igreja. Porque a burguesia foi o que fez, roubou-as à Igreja, sem nenhuma indemnização. Ora bom, vejam o que é que isto significou também em termos de transferência de dinheiro e de meios de acumulação para esta nova classe. Os bens da Igreja Católica, na Inglaterra, na França, em Portugal, na Espanha, por toda a Europa, foram, com a extinção das ordens religiosas e dos conventos, foram transferidas sem qualquer indemnização para esta nova classe. E também aqui, digamos, o Marx e o Engels, na ideologia alemã, abordam toda esta problemática. É claro que a prática das enclausos teve consequências muito claras, que eu enumerei muito rapidamente. Acabou, portanto, com o livre acesso às terras comunais, reduziu as terras de cultivo, privou os camponeses pobres dos meios de subsistência, favoreceu o desenvolvimento da grande propriedade, provocou a subida dos preços dos produtos alimentares, conduziu ao despovoamento dos campos e transformou os pequenos proprietários e os trabalhadores camponeses nos tais vagabundos, mendigos e mercenários, em última instância. Foi uma revolução social muito grande, para além da revolução em termos da transferência de meios de acumulação de riqueza. Depois, todo este processo foi acompanhado da Revolução Agrícola, porque na Inglaterra começaram a utilizar-se pela primeira vez novas técnicas de trabalho na agricultura que tinham sido iniciadas nas Flandres, mas que foi na Inglaterra que se desenvolveram. Começou a fazer-se a seleção de sementes e das raças animais. Começou a utilizar-se muito mais os cavalos e os bois na agricultura, o que, para além de substituir a energia humana, tinha a vantagem de produzir adubos orgânicos que ajudaram a fertilizar a terra e tornaram a agricultura complementada com a pecuária uma atividade económica mais rica e, portanto, mais suscetível de fornecer, digamos, uma acumulação de capitais e de exigir a formação, digamos, de um espírito empresarial. Digamos, já era uma exploração económica mais ou menos complexa. Digamos, os primeiros empresários surgiram daqui e foram estes que se transferiram para as atividades industriais, porque inicialmente, digamos, a venda de uma pequena porção de terra dava o capital necessário para se formar, constituir uma pequena oficina, digamos, dos primeiros tempos da Revolução Industrial. Portanto, esta revolução não só libertou mão de obra abundantíssima para as novas atividades industriais, como libertou capitais para os investimentos na indústria e produziu até os primeiros empresários capazes de tomar conta de uma empresa com uma organização já mais ou menos complexa. Esta revolução agrícola, que muitos autores estudam e, enfim, talvez justificasse até um maior desenvolvimento aqui, a importância da revolução agrícola como, digamos, proto-história dos processos de industrialização, da revolução industrial. É claro que este foi um problema depois muito estudado, exatamente na América Latina, para saber qual era o papel das reformas agrárias, quer, digamos, numa opção socialista, quer numa opção capitalista, em termos de passo prévio para que pudesse haver uma industrialização. Digamos, todas as teorias desenvolvimentistas com base, digamos, em burguesias nacionais que se desenvolveram na América Latina e que, em certa medida, desembocaram na CEPAL e digamos, nas teorias desenvolvidas pela CEPAL, têm, de alguma forma, que ver com isto. E também aqui se reconheceu a importância de uma reforma agrária prévia, capaz de promover uma revolução agrícola prévia, que não só favorecesse, digamos, o capital inicial para uma revolução industrial a sério, como fornecia também, digamos, a mão de obra que era libertada dos trabalhos agrícolas e fornecia também os primeiros empresários. Ora bom, então esta revolução agrícola traduziu-se na substituição das técnicas do pousio. Cultivavam-se as terras e depois elas estavam 1 ano ou 2 anos de pousio até que de novo eram cultivadas, pela rotação
de culturas. Num ano se produzia trigo, no outro ano se produzia lucerna, que era enterrada na terra e assim produzia, digamos, enriquecia as terras. Depois, a introdução de novas culturas, o melhoramento dos utensílios tradicionais, o que acompanhou o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a seleção das sementes e dos reprodutores, a extensão das terras aráveis, nomeadamente, no caso, por exemplo, da Inglaterra e de outras regiões da Europa, através das técnicas de drenagem das terras muito úmidas, com canalizações, com buraquinhos que tiravam a água das terras e permitiam que as terras úmidas e com muita água fossem cultivadas durante todo o ano. E, portanto, a utilização dos animais, como há pouco lhes disse. Isto provocou um enorme aumento da produtividade na agricultura, que não só libertou mão de obra, como aumentou a produção de alimentos. Isto foi importante num país como a Inglaterra, o primeiro país a ter a Revolução Industrial, porque até muito tarde, cerca de 90% dos alimentos produzidos na Inglaterra consumidos na Inglaterra, eram produzidos na Inglaterra, o que significou um reforço ainda das classes dos proprietários, porque os preços dos bens naturalmente subiam. Porque, entretanto, os velhos terratenentes conseguiram força para, ainda em 1815, o Parlamento inglês ter aprovado as leis dos cereais, as famosas Corn Laws, que proibiam, no fundo, a importação de trigo para a Inglaterra, o que significava um aumento do preço do trigo, que era a base da alimentação. E como o Ricardo explicou, se aumentava o preço do trigo, tinha que aumentar os salários nominais, para que os salários reais se mantivessem ao nível de subsistência. Daí esta contradição que definia o que era para Ricardo o conflito social dominante naquele tempo, entre os interesses das velhas classes latifundiárias feudais e os da nova burguesia industrial, porque as velhas classes latifundiárias é que, afinal, acabavam por ganhar com os efeitos produzidos pela industrialização, que precisava de mais mão de obra, mas que, vendo subir o preço dos alimentos, a mão de obra tinha que ser paga mais cara, a salários mais elevados, não para que os trabalhadores vivessem melhor, mas para que mantivessem o poder de compra. Então os trabalhadores estavam aqui como quem não tinha nada a ver com a história, não tinha nenhuma influência, segundo esta leitura de Ricardo. Quem é que perdia com isto? Os membros da burguesia industrial. Ele chegou a levantar o problema de que podia correr-se o risco de uma tendência para a baixa da taxa de lucro que produzia a estagnação económica e, digamos, o fim da economia que estava tão esperançosamente a progredir na Inglaterra. Daí que ele se tenha feito o principal defensor das leis dos cereais, da revogação das leis dos cereais. Revoguem as leis dos cereais e tudo ficará no melhor dos mundos, porque então a Inglaterra pode importar, sobretudo, alimentos mais baratos e fornecer estes alimentos aos trabalhadores, e os salários até podem baixar e os trabalhadores até podem melhorar, porque os alimentos são agora muito mais baratos do que se continuarmos limitados a consumir aquilo que se produz na Inglaterra, porque para se produzir mais tem que se cultivar mais intensivamente as terras já em uso e tem que se cultivar terras menos férteis que produzem custos mais elevados e, portanto, o preço tem que subir. Claro que depois em Marx vamos encontrar esta lei tendencial para a baixa da taxa média de lucro, só que o problema aqui em Marx já é, digamos, uma tendência estrutural do capitalismo, dentro do processo de entropia que há de, segundo a tese de Marx, levar à substituição do capitalismo por um outro modo de produção que ultrapassa as suas contradições. Em Ricardo, ainda esta tendência se resolvia muito simples. Revoguem as leis dos cereais e imponham o livre-cambismo. E tudo ficará no melhor dos mundos, claro, para a Inglaterra, que durante os primeiros tempos teve nos industriais os grandes defensores do protecionismo. Quando se desenvolveram e ganharam o monopólio tecnológico perante o mundo, foram os grandes defensores do livre-cambismo. O livre-cambismo foi sempre a ideologia, digamos, dos países dominantes e das classes dominantes nos países dominantes. Vejam, portanto, como a legislação, porque o livre-cambismo, o livre-comércio, as leis sociais, tudo parte do Estado, passa pelo Estado, passa pelo direito, mas está intimamente ligado, digamos, ao desenvolvimento económico e aos interesses económicos que estão em presença, e estes estão ligados a determinadas classes sociais. Ora bom,
Daqui a nada estou a chegar ao fim dos tais 90 minutos, uma vez que já começámos tarde. Bom, muito rapidamente, para lhe dizer então, antes do intervalo, como é que se brutalizaram os artesãos, digamos, das indústrias medievais. O que era a indústria artesana, assim chamada, na sequência, sobretudo, de Werner Sombart, era a indústria que se desenvolvia nas cidades medievais, que tinham uma autonomia dentro da estrutura feudal, eram elas próprias sujeitos de direitos e deveres, de deveres para com os superiores hierárquicos dentro da hierarquia feudal, e sujeitos de direitos dentro das suas próprias fronteiras, porque as cidades ditavam, digamos, as regras de vida económica, impunham as regras de produção, digamos, todas as atividades industriais eram minuciosamente regulamentadas. Para quê? Para proteger, digamos, os artesanos, para lhes garantir um mercado certo. E, portanto, foi a primeira vez que, em termos históricos, se verificou, em grande escala, uma especialização externa. Quer dizer, a agricultura era uma coisa, a indústria era outra, porque esta gente só se dedicava aos trabalhos industriais. Uns eram alfaiates, outros sapateiros, outros correios, outros funileiros, outros ourives, outros isto, outro aquilo. Bom, nas cidades europeias medievais, na minha cidade de Coimbra, ainda há hoje a Rua dos Correios, a Rua dos Sapateiros, a Rua da Louça, a Rua resultado exatamente dessa especialização. Ora bom, estes industriais eram, digamos, produtores autónomos. Quer dizer, trabalhavam nas suas casas, eles e a sua família, os aprendizes praticamente viviam nas próprias casas dos mestres. Também aqui a Idade Média chegou até aos nossos dias. O meu pai era alfaiate e um dos aprendizes do meu pai, havia ainda, quando eu era menino, eu nasci já na Idade Média, em 1939, ainda se praticava que os alfaiates, sobretudo, podiam cobrar dinheiro para ensinar os meninos que iam para lá aprender, para a oficina. O meu pai nunca cobrou dinheiro, mas um desses aprendizes veio de uma aldeia perto e, bom, não tinha onde ficar, então ficou em nossa casa. Dormia lá, comia lá, e aprendeu a arte com o meu pai. A universidade dele foi ali. Até que ele lá aprendeu a cortar os fatos e o meu pai disse: vai-te embora, vai para Lisboa, que aqui não te governas. Ele foi para Lisboa e lá fez a vida. Mas, portanto, a Idade Média chegou até ao meu tempo. Eu sou, portanto, um cidadão medieval, que ainda carrego estas memórias que eu vivi como na Idade Média, porque era assim. Os aprendizes viviam com os mestres até fazerem o exame, digamos que era a obra-prima, que lhes definia o estatuto de mestre. Pronto, se estás em condições, abre a tua oficina, vai à tua vida, porque já dominas as artes, digamos, da tua profissão. Ora bom, estes homens, portanto, eram gente valorizada, porque dominava toda a técnica da produção de um certo bem, desde digamos, o couro até à produção dos sapatos, desde os panos até à produção do casaco e das calças e, sobretudo, de tudo isso. Portanto, era gente que tinha o seu estatuto social, que dominava o mercado, porque produzia por encomenda ou para o mercado da cidade, até que as coisas se complicaram com o desenvolvimento dos meios de comunicação, que andou associado, digamos, à implantação do poder real, que para chegar a toda a parte teve que facilitar os meios de comunicação e garantir alguma segurança nas comunicações. Os mercados se alargaram. E então os artesanos viram-se num dilema. Se iam para as feiras para vender o que produziam, tinham que abandonar a sua oficina e não produziam. Então surgiu o intermediário, que ia de oficina em oficina e comprava os pares de botas que este artesão produzia, aquele outro. E era este intermediário agora que ia às feiras e que definia o preço e que sabia onde vender e a que condições vender. Quer dizer, os artesanos perderam o controle de uma parte do processo. É que já não eram eles que contactavam os compradores e que definiam o preço de venda dos bens. A essa altura, a pressão da procura, com o alargamento do poder de compra e o alargamento geográfico, digamos, das feiras, levou a que os intermediários quisessem cada vez mais. Então começaram eles próprios a fornecer matérias-primas e até instrumentos aos produtores que não tinham dinheiro para adiantar tanto. Quer dizer, a partir daí, de alguma forma, entrou-se numa nova fase, a indústria assalariada no domicílio. Quer dizer, estes produtores continuavam a trabalhar na sua casa, mas já com
matérias-primas e instrumentos de produção que lhes era fornecida pelo intermediário comerciante, que no fim, quando ia buscar os produtos, descontava o que ele tinha adiantado. Resultado, os produtores só ficavam praticamente com a remuneração do seu trabalho e perderam uma outra parte, digamos, da sua autonomia. Já não era eles que controlavam os meios de produção, os instrumentos de trabalho, nem as matérias-primas. Até que, digamos, esta fase deu origem a uma outra que se revelou mais rentável. Surgiu a manufatura. E com a manufatura surgiram as primeiras empresas capitalistas. A manufatura traduziu-se em quê? Na reunião, debaixo do mesmo teto, de trabalhadores, digamos, de uma certa profissão. De sapateiros, de alfaiates, de selões, disto, daquilo, em vez de cada um estar na sua oficina, ficaram todos debaixo do mesmo teto. O que significava que perderam agora aqui, digamos, praticamente o resto da sua autonomia, porque estavam obrigados a trabalhar fora da sua casa, a trabalhar segundo um horário de trabalho definido pelo dono da empresa e a aceitar as ordens técnicas do dono da empresa. Quer dizer, a sua especialização, a sua arte, aquilo que fazia o seu estatuto e a fonte do seu rendimento, enfim, mais ou menos melhorado relativamente a outros profissionais, desapareceu. Foi um período de viragem muito complicado, que levantou muitos problemas sociais. No quadro da Revolução Francesa e mesmo na Inglaterra, os primeiros sindicatos, as primeiras grandes revoltas, os primeiros a organizar movimentos contra a nova ordem de coisas, eram estes artesanos das indústrias velhas, que eram uma espécie de aristocracia, que eram pessoas respeitáveis na sua terra, que tinham um estatuto social e que tinham um certo nível de vida e que agora estavam proletarizados. Então esses foram os primeiros a alimentar, digamos, o sans-culotte na França foram praticamente gente destas. Gente que, a certa altura, se radicalizou muito, porque tinham consciência do que estavam a perder com este novo processo de acumulação, com organização económica em grandes unidades. As manufaturas foram isto, até porque as manufaturas foram muitas vezes criadas por transformação das velhas unidades, mas normalmente criadas de novo fora das cidades corporativas, exatamente para quebrar o vínculo, as regras, os regulamentos das cidades corporativas. Libertavam, portanto, as novas indústrias das regras muito restritivas das corporações medievais. E como se introduziu pela primeira vez a divisão do trabalho, digamos, a especialização interna, em vez de haver todo um curso de produção, dividiu-se o processo de produção em tarefas muito simples e cada trabalhador desempenhava uma tarefa muito simples. O que, dizem os historiadores, permitiu o quê? A utilização de mão de obra menos qualificada. Porque agora cada trabalhador fazia uma tarefa e era muito fácil. Diziam os autores da época, agora até as mulheres fazem isso, até as crianças e mesmo alguns débeis mentais podem fazer determinado tipo de tarefas. Isto multiplicou a oferta de mão de obra, criou condições mais difíceis de sobrevivência aos trabalhadores, porque a concorrência aumentou e, portanto, os salários tornaram-se mais baixos, a exploração, digamos, da força de trabalho foi mais violenta. É claro que a maquinofatura, a introdução das máquinas, veio potenciar tudo isto, porque veio exigir maior soma de capitais para lançar as novas indústrias e veio obrigar a uma outra intensidade em termos de ritmo de trabalho, porque os trabalhadores tinham que acompanhar o ritmo das máquinas. Quem viu o filme do Charlot apercebe-se bem o que é que isto significou, que culminou com a taylorização, enfim, já para finais do século XIX, mas foi este processo, portanto, que, como vê, permitiu a passagem do produtor autónomo para o trabalhador assalariado, separado dos meios de produção. Fica pessoa livre, como em princípio já era, mas pessoa que não tem acesso direto aos meios de produção, que só tem de ser a sua força e habilidade de mãos, para de novo repetir o Adam Smith, e que, sendo pessoa livre, passou a poder vender a sua força de trabalho. Esta foi uma mudança introduzida fundamentalmente pelo direito, e no quadro da Revolução Francesa, o reconhecimento constitucional de que todos os cidadãos nascem e permanecem livres e iguais em direitos, que veio permitir as condições para que as relações de produção com base no trabalho assalariado se tivessem desenvolvido. E quando isto aconteceu, digamos,
novas relações de produção, já não feudais, mas capitalistas, estavam, portanto, implantadas.